Era uma vez, em um mundo cheio de confusão e tristeza, as pessoas esqueceram de Deus e começaram a fazer coisas ruins. Isso deixou Deus muito triste, mas havia um homem bom chamado Noé. Ele amava Deus de verdade. Deus tinha um plano especial para Noé. Ele se aproximou de Noé e disse: "Quero que você construa uma grande arca, um barco enorme, para salvar sua família e todos os animais." Noé, com o coração cheio de coragem, aceitou o desafio. Era uma tarefa gigante. Noé começou a trabalhar na arca. Ele e sua família martelaram, serraram e mediram. Enquanto eles construíam, animais de todos os tipos começaram a se aproximar, 2 de cada vez: elefantes, leões, passarinhos. Que bagunça divertida era aquela! Quando tudo ficou pronto, o céu escureceu com muitas nuvens pesadas. Logo, gotas de chuva começaram a cair, rápido e forte. "Está na hora", disse Noé enquanto todos entravam na arca. E assim, a arca começou a flutuar em meio à chuva que parecia não ter fim. Noé e sua família estavam seguros na enorme arca. Finalmente, depois de muitas semanas, a chuva parou e o sol apareceu resplandecente. Deus fez surgir no céu um lindo arco-íris, um sinal de sua promessa de nunca mais destruir o mundo com água. As crianças ficaram encantadas ao ver o arco-íris e entenderam que Deus cuida de quem o ama. Assim como Noé, todos nós podemos confiar e obedecer a Deus com alegria. Essa história maravilhosa nos ensina a ter esperança e acreditar no amor de Deus sempre. E no céu, o arco-íris chama todas as crianças para celebrar uma nova história de esperança e novos começos. Tons lilazes cobrem o entardecer de um bosque silencioso enquanto a brisa balança folhas altas. Celina, borboleta de asas cinzentas, cruza o ar desejando cores tão vivas quanto as do horizonte. Um sopro divino toca sua mente, lembrando-a de que a verdadeira beleza começa na paz interior. Animada, Celina decide espalhar serenidade, certa de que cada gesto bondoso pintará novo tom em suas asas. Ela avista Léo, garoto cabisbaixo perto do riacho após conflitos na escola. A presença suave da borboleta inspira Léo a sentar, fechar os olhos e ouvir o som da água correndo. O ruído constante dissipa a rigidez dos ombros do menino, substituindo tensão por leveza. Nesse instante, manchas azul turquesa surgem discretas nas asas de Celina. A borboleta segue para uma clareira onde Ana, menina prestes a mudar de cidade, abraça o próprio joelho com incerteza. Celina pousa num galho próximo enquanto o vento traz aroma de pinho, convidando a menina a respirar fundo. Ana imagina um casulo quentinho envolvendo seus medos, transformando-os em coragem para novas aventuras. Pontos dourados se espalham pelas asas de Celina, sinal de missão cumprida. A borboleta percebe que cada ato de paz amplia seu espectro de cores. Ela voa por trilhas cobertas de musgo, acompanhada por vagalumes que piscam como lanternas vivas. Lá do alto, constelações parecem se rearranjar em agradecimento silencioso. Celina deseja compartilhar a experiência com mais corações infantis. Ela desce até a aldeia quando as luzes das casas começam a se apagar. Em cada janela, sua sombra colorida desperta a curiosidade serena antes do sono. A borboleta contorna lamparinas, espalhando poeira luminosa que paira como véu protetor. O narrador conduz quem escuta a imaginar palavras gentis sendo semeadas no dia seguinte. Sugere que a inspiração vem em 4 tempos, a retenção em 2 e a expiração em 6, esvaziando preocupações. Celina retorna ao bosque e sente o chamado de olhar seu reflexo num lago tranquilo. A superfície espelhada revela asas mescladas em azul, violeta, verde-água, coral e ouro. A borboleta entende que a soma dos gestos trouxe harmonia além do esperado. Ela contorna o lago, deixando o rastro luminoso sobre folhas úmidas que sorvem o orvalho dourado. Grilos iniciam um concerto noturno em tom baixo, embalando o cenário. Pássaros noturnos deslizam entre galhos, respeitando o silêncio que antecede o sono.
Celina sente que há ainda mais a fazer e dirige-se ao topo de um carvalho antigo. De lá, espalha poeira de luz que cai como chuva muito fina no subbosque. A névoa cintilante forma travesseiro invisível para criaturas pequeninas que adormecem no solo. A lua, agora alta, reflete-se nas asas multicoloridas, criando arco-íris mínimos no ar. O narrador descreve suas cores dançando nas margens do lago, como pincéis celestes. Celina sente que a paz alcançou contorno definitivo dentro dela. Mesmo assim, decide continuar pintando o mundo com gestos simples. Ela visita uma família viajante que acampa perto da estrada, permitindo que as crianças vejam um clarão suave sob a lona. Esse brilho reduz o estranhamento do lugar desconhecido e induz um sono confiante. Seguindo viagem, a borboleta espalha pequenos rastros até o amanhecer tingir o céu de rosa. Ao primeiro canto do sabiá, Celina percebe que suas asas descansam, mas a paz permanece ativa onde pousou. O narrador sugere ao ouvinte imaginar cores suaves envolvendo o corpo e mente como cobertor de luz. Um silêncio confortável cobre o bosque enquanto o sol se prepara para surgir. Moisés já era adulto e morava no deserto, cuidando das ovelhas de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Certo dia, enquanto guiava o rebanho pelo lado ocidental do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Foi então que ele avistou algo extraordinário: um arbusto estava em chamas, mas o fogo não consumia o arbusto. Surpreendido e curioso, Moisés decidiu se aproximar para compreender esse fenômeno. Ao se aproximar, ele ouviu uma voz que emanava do meio do fogo, chamando pelo nome e Moisés, Moisés. Ele respondeu prontamente: e aqui estou. Então Deus lhe ordenou: não se aproxime mais. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra sagrada. Deus revelou a Moisés que havia ouvido o clamor de sofrimento do seu povo, os israelitas, que estavam sendo oprimidos no Egito. Deus havia decidido libertá-los e conduzi-los a uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. Para isso, ele tinha escolhido Moisés como instrumento dessa libertação. Moisés, atônito e receoso, expressou suas inseguranças, dizendo que não era eloquente e que as pessoas poderiam não acreditar nele. Mas Deus garantiu-lhe sua presença contínua: e eu estarei com você. Eu sou o que sou. Deus também instruiu Moisés a dizer ao povo que eu sou o enviou, dando-lhe autoridade e confiança na sua missão. Para demonstrar seu poder e convencer os israelitas e Faraó, Deus concedeu a Moisés sinais miraculosos, transformou seu cajado em uma serpente e fez sua mão ficar leprosa e depois ser curada. Além disso, prometeu que seu irmão Arão seria seu porta-voz, ajudando-o na tarefa de confrontar o Faraó e liderar os israelitas. Consciente do peso da tarefa e ainda receoso, Moisés finalmente compreendeu que não estava sozinho na missão. Com Deus ao seu lado, ele aceitou o chamado divino. Moisés voltaria ao Egito, não com sua própria força, mas com a força do Todo-Poderoso. Esse encontro transformador no deserto marcou o início de uma jornada épica de libertação, mostrando que Deus escolhe e capacita pessoas comuns para realizar feitos extraordinários quando elas confiam nele. Com uma sarça ardente e uma missão divina, a história de Moisés exemplifica que para Deus, tudo é possível. O povo de Israel estava animado. Era um momento especial, diferente de tudo o que já haviam vivido. Toda a comunidade estava empenhada e unida em um só propósito: construir a casa de Deus, o tabernáculo. Este era um projeto colossal e de extrema importância para todos, pois representava a presença divina no meio deles. Cada um, de acordo com suas habilidades e posses, se dedicava ao máximo para contribuir na obra de alguma forma. Os materiais reunidos eram dos melhores e mais variados: tecidos finos, como linho e a lã tingida em cores vibrantes, madeiras especiais como a acácia, pedras preciosas de brilho intenso, ouro reluzente em abundância,
prata e até azeite puro para a iluminação. Era uma verdadeira oferta coletiva, demonstrando o amor e a devoção do povo pela presença de Deus em suas vidas. Os corações estavam voltados para o que realmente importava naquele momento, a dedicação sincera e generosa para tornar possível o sonho de habitação divina entre eles. Bezalel e Aholiabe eram os mestres artesãos, escolhidos por Deus e reconhecidos por sua excepcional habilidade e sabedoria. Eles não apenas supervisionavam, mas também inspiravam os muitos outros artesãos e trabalhadores que colaboravam na construção do tabernáculo. Era uma obra de arte em progresso, onde cada detalhe era pensado com carinho e precisão. Bezalel, com uma destreza incomparável, entendia cada nuance das instruções divinas, transformando ideias em realidade de maneira sublime. Aholiabe, por sua vez, importava um talento inato para ornamentação e detalhes. O trabalho era extremamente detalhado e feito com muito cuidado, amor e obediência, seguindo as instruções que Moisés havia recebido de Deus. Cada peça construída tinha um significado especial e simbólico. Eles trabalharam arduamente na construção e adornamento do altar, que foi esculpido de maneira esplêndida. Fizeram uma arca magnífica para guardar os 10 mandamentos, com relíquias e acabamentos de tirar o fôlego. No interior da arca, a solidez da madeira se misturava com a luminosidade do ouro, criando uma peça única que representava muito mais que simples construção, era uma ligação com o divino. Criaram uma mesa perfeita para os pães da presença, que seriam substituídos a cada semana como parte do serviço contínuo a Deus. Cada pão preparado era um reflexo da pureza e da dedicação do povo, e o hábito de substituí-lo semanalmente reafirmava seu compromisso constante com as promessas divinas. A simbologia dos pães era uma expressão tangível do alimento espiritual que mantinha sua união e propósito. Mas não parava por aí. Havia também a tarefa de criar um candelabro imponente feito de ouro puro, o famoso menorá, que iluminaria o interior do tabernáculo com sua luz suave e simbólica. Cada peça do tabernáculo foi confeccionada segundo um plano preciso que Deus havia dado a Moisés, com detalhes minuciosos que deixavam todos maravilhados e profundamente tocados. A estrutura do menorá, com seus braços graciosos, era uma representação da luz que não apenas clareava o espaço físico. Depois de muitos dias de trabalho árduo e de dedicação sem medidas, quando tudo ficou finalmente pronto, algo mágico, transcendental aconteceu. Uma nuvem começou a cobrir o tabernáculo, e a presença de Deus encheu o lugar. Era o sinal claro e indiscutível de que Deus estava ali, vivendo entre o seu povo. A chegada da nuvem foi um momento inesperado ainda que aguardado, criando uma sensação de paz e segurança que se espalhou pelo coração de cada um. Era uma comunhão transformadora que selava o pacto entre o povo e Deus, reafirmando que seus esforços não haviam sido em vão. O povo de Israel se sentiu abençoado, feliz e profundamente agradecido, sabendo que Deus estava ali, bem perto deles, acompanhando suas vidas e zelando por cada um de seus passos. O tabernáculo não foi apenas uma construção monumental e sagrada, mas tornou-se um símbolo de união, de amor e de devoção. Esta experiência reforçou os laços entre eles, e ao mesmo tempo, fortaleceu sua fé e confiança em Deus, que era a luz verdadeira guiando seu caminho. No decorrer desta jornada, eles aprenderam que a verdadeira riqueza estava na fé e na união, e que a presença de Deus em suas vidas era o maior presente que poderiam receber. Era uma vez um menino chamado Jonas que morava em uma cidade bem no alto das montanhas. Sua casa era simples, feita de madeira, com uma varanda onde ele adorava ficar sentado, olhando para o céu. Mas o lugar preferido de Jonas era uma janelinha redonda no sótão, que dava vista para todo o vale. Ele chamava aquela janelinha de Janela da Coragem. Toda vez que se sentia com medo ou inseguro, subia até lá, se ajoelhava e orava olhando para o céu, e Senhor, eu sei que Tu estás aí. Me dá coragem, mesmo que meu coração esteja tremendo. Jonas não era o menino mais forte da vila, nem o mais rápido.
Mas ele tinha uma coisa que o tornava especial, e ele acreditava que, com Deus, até os pequenos podiam fazer grandes coisas. Sua avó, Dona Amália, era quem o ensinava sobre a Bíblia. Sentada em sua cadeira de balanço, ela contava histórias de Davi e Golias, de Moisés abrindo o mar, de Daniel na cova dos leões. Jonas escutava tudo com olhos brilhando. Dona Amália sempre terminava suas histórias com uma lição de moral, encorajando Jonas a aplicar esses ensinamentos em sua vida diária. Ela acreditava que a fé combinada com a coragem era a chave para superar qualquer obstáculo. Um dia, a professora da escola da vila anunciou algo novo: vamos fazer uma apresentação. Cada aluno vai contar uma história com uma mensagem importante para toda a cidade. Jonas ficou animado. Ele queria contar uma história da Bíblia. Mas quando contou sua ideia para os colegas, alguns zombaram. E você? Falar para todo mundo? Com essa voz baixinha? Vai dar um branco e você vai chorar. Jonas sentiu seu coração apertar. Subiu correndo para o sótão, ajoelhou-se diante da janelinha e disse com lágrimas nos olhos: Senhor, eu quero muito contar a tua história. Mas estou com medo. No dia seguinte, quando foi à escola, levou com ele sua Bíblia e um desenho que ele mesmo tinha feito, e Davi com sua funda enfrentando o gigante. A professora sorriu ao ver sua escolha. Jonas, que bela ideia! Você vai contar a história de Davi com suas próprias palavras? Ele assentiu com a cabeça. A professora, percebendo sua determinação, ofereceu ajuda nos ensaios, dando dicas de como se expressar melhor e controlar a ansiedade. Durante os ensaios, Jonas se atrapalhou um pouco, gaguejou, mas não desistiu. Todos os dias, voltava para casa, treinava na frente do espelho, e subia a janela da coragem para orar. Senhor, eu não sou perfeito, mas quero ser teu instrumento. No dia da apresentação, a praça da vila estava cheia. Pais, avós, vizinhos, todo mundo estava lá. Jonas estava nervoso. As mãos suavam, o coração batia forte. Ele viu sua avó sentada na primeira fila, seu sorriso encorajador transmitia confiança. Quando chamaram seu nome, ele quase congelou. Olhou para o céu, respirou fundo e lembrou da janelinha. Lembrou de como sentia a presença de Deus ali. E então, deu um passo à frente. Subiu no palco com sua Bíblia na mão e começou: Boa tarde. Hoje vou contar uma história de coragem. A história de um menino que enfrentou um gigante, mas não estava sozinho. Ele tinha fé. Jonas contou sobre Davi, sobre o campo de batalha, sobre a funda e a pedra, e mais do que isso, ele falou sobre como Davi confiava em Deus. E como a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de confiar mesmo com medo. Quando terminou, houve silêncio por alguns segundos, e então, muitos aplausos. Até os colegas que haviam zombado estavam sorrindo e bateram palmas entusiasmadamente, alguns até vieram cumprimentá-lo depois. Naquela noite, Jonas subiu ao sótão mais uma vez. Mas desta vez, não para pedir coragem. Ele se ajoelhou diante da janelinha e disse: Obrigado, Senhor. Eu te ouvi. E agora sei que, com o Senhor ao meu lado, posso enfrentar qualquer coisa. E ele olhou para o céu, e sorriu. Ele sabia que aquela janelinha, embora pequena, representava uma abertura infinita para o mundo de Deus, um lembrete de que ele estava sempre por perto. Crianças, essa história nos ensina que todos sentimos medo às vezes. Mas Deus nos dá coragem para fazer o que é certo, mesmo quando parece difícil. Quando confiamos em Ele, podemos ser valentes como Davi, e mesmo que sejamos pequenos como Jonas. Nunca subestimem o poder da fé, mesmo nos menores de nós. Se você gostou dessa história, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. E nunca se esqueça, Deus sempre está ao seu lado. Até a próxima!
No começo, tudo era escuridão. Não havia nada. Mas Deus tinha um plano maravilhoso. Deus disse: haja luz. E a luz apareceu. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. No segundo dia, Deus criou o céu. O céu azul que a gente vê lá no alto. Depois, Deus juntou as águas e apareceu a terra seca. Ele fez crescer árvores, flores, frutas deliciosas. Deus criou o sol para iluminar o dia, a lua para brilhar à noite, e milhões de estrelas. No quinto dia, Deus criou os peixes nos mares e os pássaros nos céus. Um monte de bichinhos incríveis. No sexto dia, Deus criou todos os animais, leões, cachorrinhos, elefantes. E então, Deus criou o homem e a mulher. Eles se chamavam Adão e Eva. No sétimo dia, Deus olhou tudo o que fez e viu que era muito bom. E ele descansou. Deus criou tudo com amor, e ele também criou você. Você é uma criação especial de Deus. Você é muito amado por Deus. Era uma vez dois irmãos que foram amados por seus pais, Adão e Eva. Seus nomes eram Caim e Abel. Eles viviam depois de seus pais terem saído do famoso Jardim do Éden. Caim e Abel cresceram juntos, brincando e explorando a natureza. Caim se tornou um agricultor talentoso, cuidando das plantações com dedicação. Abel, por outro lado, tinha um carinho especial pelas ovelhinhas e se tornou um pastor. Um dia, ambos decidiram oferecer presentes a Deus em sinal de gratidão. Abel escolheu o melhor cordeirinho que tinha e trouxe com todo o seu amor. Caim também trouxe uma oferta, frutas dos campos, mas seu coração não estava tão cheio de amor. Deus ficou feliz com a oferta de Abel, pois ela veio com o coração. Isso deixou Caim muito triste e com raiva. A inveja começou a crescer dentro dele, como erva daninha. Dominado pela raiva, Caim fez uma escolha muito triste. Chamou seu irmão Abel para o campo e o machucou. Foi uma cena cheia de dor e tristeza. Mas Deus viu tudo, e falou com Caim. Explicou que mesmo quando estamos com raiva ou ciúmes, devemos sempre escolher fazer o bem e amar os outros. Com essa lição, Caim aprendeu que cada dia é uma oportunidade para escolher o amor e fazer o que é certo. E assim, todas as crianças podem escolher o amor, como Abel escolheu, e viver felizes, espalhando bondade por onde forem. E você, qual escolha fará hoje? Vamos sempre escolher o amor primeiro. Enquanto Moisés estava no monte conversando com Deus e recebendo as tábuas da lei, o povo que havia ficado no acampamento ao pé do monte começou a sentir-se impaciente e inseguro. Eles achavam que Moisés tinha demorado demais para voltar e, preocupados e temerosos com o futuro, decidiram buscar uma solução imediata. Foi então que se dirigiram a Arão, irmão de Moisés e seu porta-voz, pedindo que fizesse um Deus para eles seguirem, alguém que pudesse lhes oferecer uma sensação de segurança e liderança tangível. Arão, talvez influenciado pela pressão implacável do povo ou por suas próprias hesitações, acabou cedendo aos pedidos desesperados dos israelitas. Ele solicitou que todos trouxessem suas joias de ouro, que haviam trazido do Egito como despojos, fundindo todo aquele metal precioso para criar um bezerro. Esse bezerro de ouro representou falsamente uma divindade, uma entidade tangível em que o povo desejava desesperadamente depositar sua fé e confiança. O povo, tomado por um fervor ilusório e uma ansiosa necessidade de adoração, começou a dançar, cantar e celebrar ao redor daquela estátua. Eles rapidamente esqueceram do verdadeiro Deus que os havia libertado da escravidão no Egito. Preferindo acreditar que aquele bezerro inanimado poderia ser uma nova fonte de proteção e liderança. Organizaram uma grande festa, repleta de banquetes e rituais, crendo que sua alegria momentânea era uma verdadeira expressão de alívio e devoção.
Quando Moisés finalmente desceu do monte, carregando consigo as tábuas sagradas inscritas pelo dedo de Deus, ele avistou de longe toda a movimentação de idolatria que seu povo havia se entregado. Seu coração se encheu de tristeza profunda e indignação justa. Ele sabia que o povo tinha se desviado drasticamente do caminho da retidão, permitindo-se ser seduzido pelos costumes e práticas dos povos pagãos ao seu redor. Naquele momento de intensa frustração e desapontamento, Moisés quebrou as tábuas da lei, enfatizando assim a gravidade da transgressão cometida. Após este momento de ira, Moisés recolheu-se em oração e reflexão, buscando dialogar uma vez mais com Deus. Ele intercedeu fervorosamente pelo povo, consciente da magnitude do erro que todos haviam cometido. Prostrou-se em profunda oração, rogando por perdão e misericórdia, a fim de encontrar um caminho de reconciliação e renovação de fé. Com sua intercessão sincera e apaixonada, Deus, em sua infinita misericórdia e benevolência, ouviu o clamor de Moisés e decidiu perdoar o povo, oferecendo-lhes uma nova chance de renovarem sua fé e fidelidade. A história nos ensina que esperar por Deus e seus desígnios nem sempre é uma tarefa fácil. A impaciência pode nos levar a escolhas erradas e ao afastamento dos verdadeiros valores espirituais que deveríamos zelar. Contudo, quando depositamos nossa confiança em Deus, devemos nos comprometer a sermos fiéis, mesmo nos momentos de silêncio e incerteza, sabendo que Ele sempre tem um plano maior e melhor para nossas vidas. A verdadeira adoração deve estar direcionada àquilo que é eterno e autêntico, e não às ilusões passageiras que momentaneamente nos envolvem. Assim, cultivamos um coração e uma mente preparados para a fidelidade genuína e devoção que transcende as provações temporais. A noite cobre o mundo com um manto azul anil salpicado de pontos de luz, e entre esses pontos brilha Lume, uma estrelinha recém-nascida que observa a Terra com curiosidade. Lume percebe que alguns quartos infantis estão mergulhados em sombras e sente o desejo de espalhar coragem onde mora o medo. Ela volta seu brilho ao Criador e recebe dele um sussurro de confiança que a encoraja a descer, levando paz em forma de luz suave. Transformada num fio dourado, Lume desliza pelo ar tranquilo até pousar junto da janela de um menino que aperta o cobertor tentando afastar a escuridão. A estrela deixa escapar partículas cintilantes que se espalham pelas paredes, tornando o ambiente aconchegante como um abraço sem pressa. Quando o menino relaxa, Lume sente o próprio fulgor crescer, indicando que a coragem foi plantada no coração adormecido. A chama interior de Lume, agora mais intensa, guia-a até uma casa próxima, onde uma menina agitada murmura entre sonhos confusos. Sem ruído, a estrelinha projeta lembranças de jardins ensolarados, e as imagens substituem monstros por borboletas luminosas que dançam em silêncio. As sobrancelhas da menina se descruzam, o ar do quarto parece leve, e Lume pressente que um novo traço de confiança se acendeu ali. De volta à noite, a estrela avalia o horizonte e nota pequenas faíscas em várias janelas, cada centelha representa um coração mais calmo. Lume então ergue o olhar para o céu e vê outras estrelas piscando em sinal de incentivo, como se celebrassem a missão em curso. Ela decide prosseguir, voando sobre telhados até alcançar um vilarejo afastado, onde a claridade pública é escassa e o breu domina. Pairando sobre o campanário, Lume libera um clarão delicado que desliza pelas ruas, lembrando lampiões antigos, e conduz crianças para dentro de casa com serenidade. A memória coletiva daquele momento grava a ideia de que uma simples fagulha desponta mesmo quando o sol descansa. Lume então volta aos céus superiores, onde o Criador demonstra complacente aprovação e recolhe a pequena mensageira no som de uma harpa distante. A viagem não termina. Fortalecida, Lume mergulha outra vez, desta vez sobre um lago quieto, espalhando reflexos que piscam nas ondas. O espelho d'água devolve a luz multiplicada, iluminando margens onde famílias acampam e crianças se preparam para dormir sob tendas discretas. As chamas das fogueiras parecem mais brandas, pois a claridade de Lume envolve tudo num véu de paz que convida a história contada pelos pais. As horas avançam, e Lume pressente que a madrugada se aproxima. É momento de reunir o que aprendeu e regressar à altura onde mora. Lá em cima, o firmamento recebe a estrela com alegria,
e cada companheira cintila num ritmo que lembra batimentos em uníssono. Lume compreende que, mesmo sendo minúscula, sua presença transformou lugares e sonhos, provando que a fé pode ser pequena mas alcança longe. O Criador partilha com Lume a percepção de que a luz oferece abrigo invisível, suficiente para erguer muralhas de coragem ao redor de quem descansa. A estrela então envia um recado silencioso aos ouvintes: ao avistar a primeira estrela amanhã, recordem que um ponto luminoso também vive dentro de cada peito. O narrador convida quem escuta a inspirar profundamente, segurar o ar por um instante e soltar devagar, permitindo que a calma se espalhe. Por fim, Lume repousa no vasto céu, mantendo-se acesa como farol para todas as noites futuras, enquanto a terra adormece numa concha de serenidade radiante.